Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Nós estamos usando o modelo do exemplo de Davi, que foi colocado como testemunho para as nações. Testemunho de quê? Testemunho da vontade de Deus, porque ele, Davi, era um menino pobre, era um pastor de ovelha que se tornou um rei. Então, esse testemunho para que eu e você, nós, ao entendermos que aquilo que aconteceu com Davi, a razão que está registrado na Bíblia, na palavra de Deus, é para inspirar futuramente todos aqueles que tivessem acesso à informação, como eu e você. Então, Davi, que foi colocado como testemunho para as nações, mostrando assim que existe uma força liberada, um poder liberado, não só para Davi, mas Davi é aquele que você pode olhar e vai se inspirar nele. Porque para que ele conseguisse superar, romper os desafios, as injustiças, os inimigos, ele que era o menor dentre a sua família, para pontuar assim, para nós entendermos que essa força ela não vem de recursos humanos, não vem de status familiar, não vem da força do braço. Essa força que fez Davi vencer, ela existe até hoje. E ela, por vir de Deus, ela é ajustada, atualizada, na medida exata do ambiente, da realidade, que aqueles que, assim como Davi, ouviu e aceitou o convite, e aceitou o desafio, aquela força entrará em poder, ou seja, aquela força entrará em atuação imediatamente. A Bíblia faz questão de dizer que há anjos poderosos a serviço dos que herdam a salvação. O reino de Deus, o evangelho do Senhor, é poder. Todos os milagres que aconteceram no passado para libertar o povo de Deus, para fazer os justos triunfarem, esse poder foi aperfeiçoado até Cristo e hoje está disponível aos que creem. Eis aí vos dei poder e autoridade para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Então, nesse vídeo eu quero estar falando sobre duas coisas muito importantes que você precisa entender para começar e concluir a tua jornada e alcançar o propósito. Mas antes eu quero ler aqui em Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 10, assim está escrito: para o nosso Deus o constituísse reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E reinarão sobre a terra. Essas duas bases, para que você tenha uma fé fundamentada na verdade de Deus. Primeiramente, eu quero falar para você o seguinte: se você for olhar Apocalipse, a parte ali no capítulo 22, onde está escrito: e ficarão de fora. Aí você vai ver a lista do que ficarão de fora. Ficarão de fora de quê? Ficarão de fora do reino futuro que está por vir. Muitos chamados e poucos escolhidos. Os critérios em que vai se dar essa escolha não são critérios de simpatias, não são critérios egoístas, não parte de Deus. Muitos chamados, todos nós, na verdade, estamos sendo convidados. Porém, os critérios que vai se dar essa escolha vai ser medido se a conduta, o espírito, o comportamento, as crenças, agora, nesse exato momento, são compatíveis ou são correspondentes àqueles que vão dar
continuidade à vida, aqueles que serão instrumento da vida, para assim assegurar a bem-sucedência do reino futuro que está por vir. Você precisa entender esses critérios para que você possa se ajustar, se é que você quer fazer parte do reino. O outro ponto que você deve colocar como uma baliza, você pode ter certeza, absoluta certeza. Os resultados da sua vida, a sua realidade, ela está alinhada com as suas crenças, com a sua fé, com quem de fato você é. Eu já fiz esse teste no tocante o poder magnético que rege o universo. Se você não sabe, o universo ele é regido por uma força magnética. E eu, particularmente, já fiz esse teste. Eu sou um aventureiro, eu gosto bastante da natureza, da selva. E eu experimentei na prática. Do que eu estou falando? Eu estou falando que esse poder magnético, do qual a órbita da Terra é sustentada por esse poder, é esse poder que faz as coisas acontecerem, que sustenta os planetas, que sustenta o universo, que rege as nossas vidas. Há uma força, um poder magnético. E a experiência que eu fiz foi, ao pegar qualquer metal, até mesmo um metal pesado, no caso eu fiz experiência com uma faca. Ainda está se movendo, obviamente, espere parar. Então essa é a ideia. Ela vai estar sempre alinhado com a direção do Sol, com a direção magnética, palavra difícil, da Terra. É aí, ó. É exatamente. Então, olha, eu botei o contrário para que não haja o pensamento de ser influenciado. Está ao contrário aqui, a madeira está ao contrário, ó, e ela está exatamente alinhada ao eixo magnético da Terra. Exatamente. Desde que esse metal ou essa agulha esteja magnetizado, você pode colocar ele, no caso, você pega um cordame, um cordãozinho fino, coloca bem no meio para que não exerça da influência nem para um lado nem para outro. Você pode fazer o teste 1000 vezes, colocar na direção que você quiser. Essa força que rege o universo vai se encarregar de alinhar esse ferro, esse metal, essa agulha, ou seja, o que for que você esteja usando, vai se alinhar com o poder, com o eixo magnético da Terra. Nascente e poente. Vai se alinhar. Se você fizer 1000 vezes, isso vai acontecer 1000 vezes. Você pegar, fazer isso, ó, vai pegar magnetismo. Se você pegar uma faca e passar, sabe? No caso, até passando no cabelo, no caso, agulha, vai atrair eu pegar magnetismo, a ponto de você colocar no outro metal e elas se grudarem. Então, aquele magnetismo que eu estou usando exemplo, a origem deles não são o ferro em si. Somos nós. Eu estou falando isso para você entender que os resultados de nossas vidas, eles são correspondentes, eles são ajustados à realidade das nossas crenças, ao nível das nossas crenças, ao correspondente. O que nós cremos, o que nós somos, o que falamos, o que pensamos, é alinhado o que nós somos. Por isso, o ponto mais, digamos assim, mais inteligente
mais produtivo, aonde você exerce todo o poder para fazer as mudanças, é dentro de você. Porque você é a única pessoa que tem poder sobre os seus pensamentos, sobre suas decisões, sobre suas crenças. E na medida que você faz as mudanças corretas, olhando pelos critérios da palavra sobre a história de Davi, colocando Davi, as virtudes de Davi como modelo, na medida que você, a sua mente vai tendo acesso às informações, e essas informações é respeitada, acatada, e você adere a essas virtudes que fez de Davi rei, então essa força do reino, dentro de você, vai fazer com que você se torne nova criatura. E essa força, esse poder, vai se ajustar ao nível compatível, semelhante, correspondente da tua nova identidade, da tua nova crença. Porque nas virtudes que vêm de Deus, a vida nela, são os DNAs da vida, o poder, a força superior. Quando nós não prosperamos, quando nós não rompemos, quando nós não vencemos, e muitas vezes até a informação a respeito das coisas corretas, a respeito da vida nobre, a respeito da prosperidade e a respeito de tudo aquilo que nós desejamos, muitas vezes a informação nós temos, até nós falamos. Mas quando aquilo que você fala, aquilo que você pensa ou diz que acredita, não se materializa, você pode ter certeza absoluta que é porque a tua verdadeira identidade, a tua verdadeira essência, quem de fato você é, não está alinhado, não é correspondente ao que você fala, ao que você deseja. Você, os resultados da sua vida, a realidade da qual você está inserida nela e ela inserida na sua vida, ela é correspondente a quem você é. Porque esse poder do qual nós estamos falando, o poder magnético, ele é soberano, ele é poderoso. Não há nada no universo que possa impedir o agir desse poder. Agindo Deus, quem impedirá? Por isso, é o caminho mais fácil, não é o único caminho. Você deve entender, olhar para a palavra de Deus. A palavra de Deus revela as virtudes de Deus, onde está a força, onde está o governo. E essa palavra, essa força, esse poder magnético, ele não entra em operação aqui na Bíblia. Não, a Bíblia é apenas para ativar a nossa consciência, e a nossa consciência ativada, trazer para fazer parte do nosso homem original, do nosso homem interior, que muitos chamam da mente subconsciente. Quando esse poder estiver aqui, no seu homem consciente, dará-se início o processo da transmutação, ou seja, aonde a informação, a crença, junto com ela a virtude e o poder, irá se fundir com você, irá passar pelo processo de misturar com o teu sangue, com o teu DNA, e aí você se torna um com a crença. E agora, compatível com as suas crenças, com o que você de fato é, há uma força, há um poder. E esse poder automaticamente te projetará ou te levará ao correspondente à realidade, à honra, às conquistas, à prosperidade, à vida maravilhosa. Por quê?
Essas informações que tem contida nela, a nobreza do reino, nós lemos aqui que você, eu, nós, quem quer que seja, que queira, foi convidado para entrar no reino. Aqui, em Apocalipse 5, e o verso 10. Não é? Para o nosso Deus, os constituíste reis e sacerdotes, assim como Davi, para promover o reino de Deus. É o convite para reinar, convite para participar do reino futuro que está por vir. É o convite para estar por cima. Já aqui em Apocalipse 22, é onde fala a respeito dos que ficarão de fora. Vamos encontrar aqui para você. Na verdade, é tão maravilhoso todo aqui a respeito do reino, a respeito do milênio, em Apocalipse 20, 21, 22. Aqui eu estou aqui no Apocalipse 21, a partir do verso 5. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo será feito. Eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o que começou, também sou o que termino. O princípio e o fim, eu. A quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei seu Deus, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Verso 24: E as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Isso aqui está falando do reino futuro, o reino neste mundo, aonde aqueles que ele, Jesus, designou para reinar juntamente com ele no mundo inteiro, para fazer a limpeza do mundo, limpar o mundo das injustiças, das maldades, das perversidades. Por isso o convite está sendo agora para começar o processo de você se tornar semelhante a ele, a Jesus, entendendo os princípios e as virtudes de Davi que fez ele rei, para que você também possa. Então os reis trarão para Jesus lá em Jerusalém, aonde exatamente Salomão fez o templo, ali será montado o reino de Cristo. Por isso que os profetas e os anjos falaram: e ele reinarão na cadeira que pertenceu a Davi, e o seu reino é eterno, mas será mais poderoso ainda do que o reino de Davi. E aqui no verso aonde nós estamos continuando aqui, está falando: e as suas portas nunca mais se fecharão, nem de dia nem de noite, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória, honra às nações. E nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação, mentira, mas somente os escritos do livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou. Então veja só. Nela nunca mais entrará coisa imunda, o que é diferente. O mundo se tornou como está por causa dos seres humanos que se encheram de espírito de desonestidade, que esse espírito de desonestidade não tem contido nele a vida, pelo contrário, esse espírito de desonestidade, de mentira, de engano, de erros em todas as áreas da vida, dá suporte ao espírito de Satanás, ao espírito do anjo caído, usar essas pessoas, a autoridade dessas pessoas, para implantar agentes pequenos, mas prejudicial à vida humana, que é o que se vê hoje: bactérias, fungos, micróbios, que geram doenças, que geram morte. Porque a autoridade é do homem. Por isso, hoje o convite se estendeu para você para que se torne justo,
Aqueles que aceitaram começar o processo de se tornar nova criatura, porque veja só, nesse exato momento você está vivendo uma realidade, você tem uma força X. Os teus resultados são correspondentes a quem de fato você é. Mas você ouviu a palavra e aceitou o convite. E aí começou a averiguar e identificar as virtudes dos que vão herdar o reino, e você aceitou. Então, na medida em que você vai aceitando essas virtudes, vai abandonando o erro, abandonando o engano, porque você acreditou no reino que vai vir. Porém, nesse exato momento que você acredita, todos que têm o espírito do reino, os anjos passarão a monitorar, a cuidar, a protegê-lo. E na medida em que aquele estado antigo, aquele comportamento antigo, aquelas crenças antigas, as palavras antigas, a tua realidade antiga, quem de fato você era, na medida que houve um melhorar, uma evolução, aquele estado antigo não pode mais existir, porque a tua força mudou, o teu poder magnético mudou, porque mudou as tuas crenças, porque mudou ou mudaram os teus pensamentos. E o resultado disto é que mudou o teu ser original, que o resultado dessa mudança é exatamente uma força diferenciada que não é mais correspondente com a realidade desonesta, a realidade desonrosa, a realidade de escassez, a realidade de fraqueza, a realidade de estar por baixo. Porque a virtude que você aceitou, ela está no outro nível. Então aquela realidade torna-se descompatível. Automaticamente o poder magnético do reino dos céus irá automaticamente te elevar ao correspondente ao nível da tua nova crença. Então, aquele estado antigo já não existe mais. Você se tornou uma nova criatura. E você pode estar galgando ou subindo nesses níveis, nesses degraus, essa escada, todos os dias. Nova criatura você se torna. De glória em glória, você começa a se assemelhar ao Pai. Você começa a se assemelhar ao Rei. E aí você não só reinará juntamente com ele, onde a morte não tem poder sobre você, mas agora você começa a ver os resultados. E é aqui aonde você pode todas as coisas, aonde você se torna um gigante. Porque só depende de você, não é a força do teu muque, não é a força do teu braço que vai resultar, que vai realizar essa transformação, essa mudança. É a força do reino, é a força de Deus, a força magnética do universo. A mesma força que obrigatoriamente faz alinhar qualquer metal com o eixo magnético da Terra. Na medida que você recebe uma informação nova, informação que se assemelha ao do rei, ao do pai, e essa informação aceita, e essa informação transmuta o espírito misturando com o teu DNA, com o teu sangue, se torna uma crença, e essa crença ela está no nível mais elevado, automaticamente a força te projetará, ninguém te segura. Ninguém te segura. E aí você vai galgando, você vai vivendo, você vai entendendo. Aí teu comportamento vai mudando, porque é natural, porque a tua percepção de mundo vai mudando, vai sendo perceptível, isso é natural. E aí nesse processo você vai até se assemelhar ao teu rei, porque Jesus, que foi o aperfeiçoamento de Davi, nós estamos usando o exemplo de Davi, o que fez Davi ser rei, mas obviamente Jesus foi mais perfeito do que Davi. Só que no tempo de Davi não tinha outro. E no caso de Davi também, para que nós entendermos que, como Jesus não tinha defeito, Jesus foi perfeito, para que nós não achássemos que só os outros podem, a gente não pode, porque os outros são muito mais qualificados, é um pensamento, mentalidade caída, não é assim. Tudo eu posso, tudo você pode nele que nos fortalece.
Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, deixe seu like, seu comentário para ajudar o nosso canal a crescer. E clique no sininho, ao clicar no sininho, clique no todos para que todas as vezes que colocarmos um vídeo novo, você seja um dos primeiros a receber, tá ok?